Esse, no centro da imagem, é o edifício Mushtarra, o segundo maior da cidade de Gaza. Ou era. Israel derrubou o prédio na primeira semana de setembro, numa fração de segundos, ceifando sabe-se lá quantas vidas. Ataques assim ocorrem pelo menos desde 2023 e, em geral, contam ou com vistas grossas ou com o apoio declarado do dito Ocidente. Só que o que acontece em Gaza não fica em Gaza. Um dos efeitos colaterais desse massacre é a deterioração moral e democrática nos países que o apoiam. A começar por Israel, onde a tendência nas redes sociais é fazer videozinho, dancinha, para ridicularizar, para desumanizar o inimigo. Esse é um sinal de que a propaganda de guerra contaminou a cultura nacional, depauperou espíritos, injetou crueldades nas mentes das pessoas, despertou demônios adormecidos. Hoje, a crueldade que se instalou na cultura nacional ajuda o governo de Israel a ter apoio popular para as mais hediondas estratégias de extermínio, como oferecer comida e depois atirar no faminto. O exército israelense divulgou imagens de multidões em volta de caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O Hamas afirmou que mais de 100 palestinos morreram atingidos por tiros de soldados israelenses quando tentavam receber ajuda. Fontes israelenses confirmaram que os soldados se sentiram ameaçados e abriram fogo contra os palestinos, mas negaram a responsabilidade pelas mortes. Acontece que o ódio ao inimigo é, antes de mais nada, ódio, essa força incontrolável que no futuro pode se voltar contra os próprios israelenses e contra os países que os apoiam. Aliás, isso já está acontecendo. O genocídio em Gaza está intimamente ligado à escalada autoritária no dito Ocidente, que é tão orgulhosamente democrático. Na mesma semana em que Israel botava no chão o edifício Mushtarra, a Inglaterra prendia Mickey Jeans, um homem de 62 anos, que é cego, que usa uma cadeira de rodas. Por quê? Porque ele estava protestando contra o genocídio. Nos Estados Unidos, cenas assim se tornaram comuns, especialmente nas universidades. O auge foi abril de 2024, com centenas de manifestantes presos. Pelo menos 250 pessoas foram presas, incluindo estudantes e professores, durante manifestações pró-Palestina em universidades dos Estados Unidos. Só na Universidade do Sul da Califórnia, 93 pessoas foram detidas. So the line is that I'm a dictator, but I stop crime. So a lot of people say, if that's the case, I'd rather have a dictator. But I'm not a dictator. Na medida em que a guerra se espalha, a liberdade se encolhe. E a má notícia é que a guerra parece estar cada vez mais perto do nosso continente. Ao mencionar Gaza na abertura de um vídeo sobre guerra, é indispensável pontuar que o que ocorre lá pode ser uma coisa ainda mais feia do que a guerra. Essa, aliás, é a postura oficial do Brasil. Não se trata de ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. Mesmo com essas particularidades tão cruéis, Gaza não é o único solo encharcado de sangue nesse momento. Existem hoje 120 conflitos armados em curso no mundo. Há 2 décadas eram apenas 30. De acordo com dados do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, publicados ao final de 2024, esses conflitos envolvem 60 dos 193 estados reconhecidos pelas Nações Unidas. Isso significa que 31% dos países do mundo enfrentam situações de conflito armado nesse exato momento. O nosso continente tem vivido uma situação de relativa estabilidade, mas isso está mudando.
Forças americanas posicionadas diante da costa venezuelana lançaram um míssil na última terça-feira contra uma embarcação que supostamente transportava drogas. No ataque, sem precedentes na região, morreram 11 narcoterroristas, nas palavras do presidente americano Donald Trump. E depois do ataque dos Estados Unidos, a Venezuela colocou caças para sobrevoar as embarcações enviadas pelo Donald Trump. 2 caças venezuelanos sobrevoaram um destroyer americano no Mar do Caribe. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o episódio ocorreu na quinta-feira, dias depois de um ataque americano contra um barco que supostamente transportava drogas e havia zarpado da Venezuela. Em uma publicação na rede social X, o Pentágono classificou o movimento dos aviões como altamente provocador e advertiu Caracas contra uma escalada adicional. E agora, mais recentemente, o presidente dos Estados Unidos deu de dizer que, da próxima vez, os caças serão abatidos. Se eles voarem em uma posição perigosa, eu diria que você ou seus capitães, podem decidir o que fazer, certo? Bem, eu não quero falar sobre isso, mas se eles nos colocarem em uma posição perigosa, eles serão derrubados. Well, I don't want to talk about that, but if they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. Tudo isso está acontecendo bem mais perto do Brasil do que o Brasil gostaria. É uma situação que exige muita cautela. O presidente brasileiro foi questionado sobre o assunto numa entrevista recente. A resposta foi curta e evasiva. E hoje teve a notícia que enviou 10 caças para lá. Se essa temperatura esquentar, e o Nicolás Maduro já ameaçou, de que lado o Brasil vai ficar? Do lado da Venezuela, do lado do Nicolás Maduro? O Brasil vai ficar no lado que ele sempre teve, no lado da paz. O Brasil é um país que não tem contencioso internacional, nem queremos contencioso internacional. O Brasil entende que a guerra não leva a nada, a não ser a matança e ao empobrecimento. Se tem divergência entre duas nações, não tem coisa melhor, mais barata para se resolver do que sentar numa mesa de negociação e conversar. Então o país ficará do lado da paz outra vez. Mas enquanto o presidente se posiciona dessa forma, um dos ministros dele, Alexandre Silveira, das Minas e Energia, resgatava um tópico que andava esquecido há décadas em Brasília: a importância estratégica da bomba atômica brasileira. Eu quero aqui ressaltar, mesmo que isso seja polêmico, nós estamos vendo e vivendo arroubos internacionais muito graves no mundo. Como, em especial nos últimos tempos, e hoje a Constituição nos permite avançarmos na produção de energia limpa para transição energética, utilizarmos a nuclear para medicina nuclear, Brento. Mas se o mundo continuar como está, um país que é gigante pela própria natureza, que tem 11% da água doce do planeta, que tem clima tropical, que tem solo fértil, e que tem tantas riquezas minerais, é importante que a gente continue e leve muito a sério a questão nuclear no Brasil, porque no futuro nós vamos precisar da nuclear também para a defesa nacional. E garantindo a nossa soberania. A retomada desse assunto, a bomba atômica brasileira, é surpreendente. Primeiro, porque ele não gerava uma manchete desde, talvez 1994, quando o Enéas colocou esse assunto no horário eleitoral. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. E por que é que o Brasil deu de voltar a falar em bomba atômica nesse momento, hein? É só olhar para o mundo ao redor.
Na mesma semana em que a bomba atômica era manchete no Brasil, a China realizava uma parada militar considerada impressionante até pelo presidente dos Estados Unidos, que não foi convidado. Já a Europa anunciava um recorde nos gastos militares, com medidas práticas sendo tomadas desde já. A França está mandando até os hospitais se prepararem. O Ministério da Saúde francês enviou um comunicado para os hospitais do país, pedindo que as instalações sejam preparadas para receber entre 10 e 50 mil soldados feridos a partir de março de 2026. A carta, que foi vazada por uma revista francesa, avisou os hospitais que o país está se preparando para uma situação de conflito intenso, que pode durar entre 10 e 180 dias. A solução para esse cenário de hostilidades crescentes poderia muito bem vir da Assembleia Geral da ONU, que acontece nesse mês de setembro. Acontece que a Assembleia virou mais uma oportunidade para o Brasil descobrir que, aos olhos de Trump, ele parece a Palestina. Voltamos a falar de Donald Trump, porque depois de negar visto a autoridades palestinas que participariam da Assembleia Geral da ONU, marcada para meados deste mês em Nova York, o presidente americano ameaçou fazer o mesmo com a delegação do Brasil. We are talking about things. We're very upset with Brazil. We tariff them very high because of the fact that they're doing something that's, very unfortunate. I love the people of Brazil. We have a great relationship with the people of Brazil. But the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil very badly. They're doing very poorly, very, very poorly. So we'll see. E para completar a belicosa primeira semana de setembro, Donald Trump assinou uma ordem executiva, mudando o nome do Pentágono para Departamento de Guerra, coisa que ele nem poderia fazer. Vale lembrar que, a princípio, o presidente não tem o poder de mudar o nome de departamentos, de ministérios do governo americano. Isso, a princípio, requer aprovação do Congresso. Então, oficialmente, esse novo nome é o nome secundário. Na mídia dos Estados Unidos, tem muita discussão sobre a simbologia desse ato e pouquíssima informação sobre a ilegalidade dessa mudança, que jamais poderia ter sido determinada assim por ordem executiva. Pensando bem, talvez isso explique como os Estados Unidos se tornaram um fator de instabilidade para o mundo inteiro. Ponto final em mais um textão. Esse tinha a pretensão, humilde, né? Espero que tenha sido cumprida, de dar uma repassada nos principais acontecimentos da semana tensa, semana movimentada no campo da geopolítica, com destaque para essa declaração do nosso ministro das Minas e Energia sobre a possibilidade do desenvolvimento de armas nucleares brasileiras. Esse assunto especialmente divisivo dentro da nossa comunidade da qual você está super convidado a participar. Vai ser acolhido, vai ser respeitado. Quem participa manda áudios num grupo lá no Telegram, aí eu edito esses áudios e assim nasce o PS do nosso textão. Hey, listen. Eu não sei, talvez eu seja um pouco ingênua, mas eu sempre tive orgulho do Brasil não ter bombas atômicas, não ter grandes armamentos para guerra. É muito triste viver em um mundo em que tempo, dinheiro e recursos são gastos para construir objetos que servem apenas para destruir, ferir e matar. A América Latina não está isolada do mundo. A gente está no mesmo continente do país que mais invadiu e explodiu países do mundo. Foi o único país que está com uma bomba atômica 2 vezes no mesmo país que já estava entregue, basicamente. O Brasil, ele não é que ele não tem bomba atômica porque ele não tem a capacidade ou porque isto seja uma pauta agressiva e bélica. Na verdade, é porque o Brasil, como país da periferia do capitalismo, nunca foi autorizado a ter o seu próprio sistema de defesa, né? Então, na prática, o Brasil ele terceiriza a defesa da sua soberania nacional
para os Estados Unidos, né? E que se consideram os nossos donos. A gente vê, por exemplo, o que está acontecendo em vários países como o Irã, como aconteceu, por exemplo, décadas atrás com o Vietnã, países que não tinham como se defender, teve um que conseguiu, a Coreia do Norte. Como foi que eles fizeram? Uma bomba atômica. Quando o assunto é programa nuclear brasileiro, para mim é difícil não lembrar da história do Almirante Otton, um dos pais do programa nuclear brasileiro, que sofreu perseguição política e midiática e foi condenado a 43 anos de prisão pela Operação Lava Jato, uma das penas mais altas, uma pena que pessoas acusadas de crimes mais graves na Lava Jato não receberam uma pena tão alta. Como a gente vai preparar essa massa, como a gente vai preparar esse pessoal para trabalhar com a energia nuclear, principalmente para a indústria bélica, vamos assim dizer. Porque o nosso exército, ele é mais uma massa de manobra de direita do que propriamente para a defesa nacional, para defender a nossa soberania, para defender o nosso Estado democrático de direito. Eu lembro daquele seriado Além da Imaginação. Na temporada dos anos 80, tem um episódio chamado Quarentine, onde o protagonista fica congelado durante muitas décadas e acorda no futuro. E no futuro parece que as pessoas são mais atrasadas, porque a vida é mais simples, sabe? Quase que aquele esquema de vida rural, mas na verdade, ao longo do episódio ele descobre que a humanidade se dividiu entre as pessoas que amavam a bomba e os que eram de paz, né? E a turma da bomba ficava num ônibus espacial ao redor do planeta, né? E vale a pena vocês verem, acho que já dei spoiler o suficiente, e eu acho que é uma profecia com grandes chances de se materializar. Por mais que eu seja um pacifista, eu não consigo me sentir confortável numa situação onde o mundo está armado até os dentes e nós estamos sem armas. Ao invés de construirmos algo para destruir, que tal construirmos algo para melhorar a nossa vida? O planeta certamente agradeceria. Dois namorados olhando o céu chegaram à mesma conclusão. Mesmo que a Terra não passe da próxima guerra, mesmo assim, valeu. Valeu encharcar esse planeta de suor, valeu esquecer as coisas que eu sei de cor. Valeu até encarar essa vida, que podia ser melhor. Valeu! E se puder, se inscreve aí.